Bom dia Jéssica, bom dia Carlos, bom dia a todos. Hoje, infelizmente, não é um dia muito alegre para nós todos, porque todas as vezes que a gente a gente vê um conflito, isso mexe com o mundo, mexe com as economias e hoje, por exemplo, todo o mundo ele cai, então provavelmente nosso mercado vai sofrer um pouco mais. Mas nós somos operadores de mercado, nós temos que ter uma certa frieza nesse momento, por mais que seja um momento de bastante atenção, nós temos que ter frieza e calcular os melhores cenários, aqueles cenários que vão nos ajudar a tomar decisões e nos proteger, porque nós vivemos desse mercado. E uma das maneiras da gente se proteger nesse mercado é você fazer um hedge. Você sabe o que é um hedge? Um hedge nada mais é que uma proteção. Você protege sua carteira. Às vezes você está vendo essa abertura de mercado e está pensando assim, poxa, mas eu sou um operador de mercado, eu sou um trader, eu não tenho meus investimentos totalmente em bolsa, tá? Mas você também sofre com isso, com aumento de preços e etc. Mas caso você, investidor, que tem uma carteira, que precisa proteger essa carteira, você pode fazer um hedge, você pode fazer uma proteção de carteira. Seja fazendo uma diversificação, esse é o primordial para todas as pessoas. Ou seja, você trabalhando com opções e derivativos. Aqui você também consegue se proteger. Ah, mas Fabrício, mas eu consigo me proteger de que maneira? A primeira coisa que você tem que fazer é, de repente, calcular um beta de uma carteira. Exemplo, quanto que a sua carteira está exposta em relação ao principal índice acionário brasileiro, o Ibovespa? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Fazer hedge é uma maneira bem mais avançada e técnica para você trabalhar o mercado, porque você está fazendo nada mais, nada menos do que utilizando a sua expertise para se proteger de uma queda. Por exemplo, espera-se que o mercado hoje caia de uma maneira mais forte. E aí, o que você vai fazer? Você vai ver a sua carteira vindo embora para baixo e não vai se proteger? Você tem que saber se proteger. E você se protege dessa maneira. Primeiro, fazendo uma diversificação de setores. Por exemplo, em determinado momento, momento como hoje, sua carteira tem empresas de petróleo dentro da sua carteira, tem empresas atreladas ao dólar dentro da sua carteira? Não, Fabrício, operador, eu preciso fazer isso através de uma opção, através de um derivativo. Então, calma aí. Você pode utilizar as opções comprando uma put, por exemplo, porque se o mercado vier contra você, você tem essa opção de amenizar a sua perda. Ou não, você pode, se você não tem muito conhecimento sobre isso, você pode simplesmente trabalhar com BOVA11, ou, sei lá, você pode trabalhar, vender na descoberto o nosso mini contrato de índice Bovespa. E eu queria desenhar um cenário aqui para você. Eu sei que meus amigos vão comentar um pouquinho mais sobre esse cenário macro, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, mas eu quero mostrar para vocês no gráfico algumas opções. Por exemplo, hoje, se você for observar o nosso mini contrato de índice, ele está em uma região de suporte muito importante após ter perdido uma linha de tendência de alta. Isso num gráfico de 60 minutos. Se você for observar aqui você pode fazer uma proteção. Vender o mini índice Ibovespa, vender a descoberto e tomar ele no final do dia. Assim você amenizaria uma possível perda na sua carteira. E se subir, my friend, nossa, eu errei aqui a mão, eu vendi a descoberto e o mercado subiu. Se subiu, você já está posicionado lá na sua carteira. Se você pega esse mercado para baixo, como sugere ser o dia de hoje, lá na casa dos 110 mil pontos, aqui o mini contrato de índice, você conseguiria se proteger um pouquinho mais em relação a toda a sua carteira de investimentos. Então aqui nós estamos falando de uma maneira de você fazer uma diversificação, você utilizar um derivativo para você amenizar a sua dor de uma perda mais forte. O dólar ele sai nessa linha de tendência de baixa, que está se alastrando há um bom tempo e vem perdendo valor. Pode ser que você encontre um câmbio hoje mais forte por conta desse conflito, mas aqui também é importante se dizer essa linha de tendência de baixa. E o que nós podemos esperar para o mercado para hoje? Provavelmente meus colegas
vão citar um pouquinho esse cenário macro para vocês, vão ajudar vocês a se preparar para o dia de hoje. Mas hoje é um dia de muito mais cautela do que, de repente, procurar oportunidades. As oportunidades, elas abrirão as portas para a gente. Mas hoje é muito mais proteção, um hedge, do que simplesmente procurar ali oportunidades de ganhar. Tá bom? Tá com vocês, Ricardo, tá com você, Jéssica.